Este é o Click Time na Rádio Futebol Clube, destacando uma rodada decisiva da Liga Europa, os jogos da volta, as 16 equipes definidas para a fase oitavas de final da competição. No confronto entre CSKA Moscou e o Estrela Vermelha da Sérvia, deu o time russo. 0-0 na primeira partida, 1-0 vitória do CSKA em casa. O Sporting de Lisboa eliminou o Astana. Primeiro jogo 3-1 para o Sport fora de casa e o time português em casa empatou por 3-3. O Nice foi eliminado pelo Lokomotiv de Moscou. 3-2 no primeiro jogo para o time russo e 1-0 para a equipe russa na segunda partida. O Borussia Dortmund, num confronto emocionante, eliminou a Atalanta da Itália. No primeiro jogo 3-2 em Dortmund e na partida realizada nesta quinta-feira na Itália, a Atalanta vencia por 1-0, mas o Borussia no fim do jogo conseguiu empate e também se classificou. O Athletic Bilbao eliminou o Spartak Moscou, venceu fora de casa por 3-1 e perdeu em casa por 2-1. E nesse jogo da volta em Bilbao, uma tragédia, um confronto entre torcedores do Spartak e a polícia basca, e infelizmente um policial basco acabou morrendo nesse confronto com torcedores russos. Lamentável. O Salzburg eliminou a Real Sociedad, empatou fora de casa 2-2 e na Áustria fez 2-1. O Milan não teve dificuldades para eliminar o Ludogorets da Bulgária. No primeiro jogo, o time italiano venceu por 3-0 e em casa 1-0. Já o Arsenal venceu fora de casa o Östersund da Suécia por 3-0, mas nesta quinta-feira perdeu em Londres, 2-1. Mesmo assim, no agregado, 4-2, o time inglês, portanto, avança. O Olympique de Marselha eliminou o Braga de Portugal, fez 3-0 quando jogou na França e perdeu em Portugal por 1-0. O Atlético de Madrid sobrou diante do Copenhagen, 4-1 fora de casa, 1-0 em casa. O AEK da Grécia foi eliminado pelo Dinamo de Kiev, no primeiro confronto 1-1, no segundo 0-0, e o Dinamo, pelo gol marcado fora de casa, acabou avançando também para a outra fase da competição. O Zenit da Rússia eliminou o Celtic da Escócia. Na primeira partida, o Celtic venceu por 1-0 em casa, mas aí, em São Petersburgo, o Zenit bateu a equipe escocesa por 3-0 e acabou ficando com a vaga. Já o Napoli fez um confronto bem interessante com o Leipzig, que era até outro dia o vice-líder do campeonato alemão. Está apenas a 2 pontos agora do Borussia. Na primeira partida na Itália, o Leipzig venceu por 3-1. E no jogo da volta, o time alemão perdeu em casa para o Napoli por 2-0. Faltou um golzinho para o Napoli e, portanto, o Leipzig avança. O Napoli, que é o líder do campeonato italiano. No confronto entre Lyon e Villarreal, deu Lyon 3-1 no primeiro jogo, em casa 1-0 fora de casa. O Partizan de Belgrado foi eliminado pelo Vitória Pilsen, no primeiro jogo 1-1 e no segundo o Pilsen, jogando em casa, fez 2-0. E a Lazio não teve dificuldades para eliminar o Steaua Bucareste. No primeiro jogo, quer dizer, não teve ainda assim em termos, né? Porque perdeu o primeiro jogo por 1-0. Mas aí, em casa, em Roma, fez 5-1 e sobrou no agregado 5-2 para a Lazio. Portanto, confirmando, os times que estarão na fase de oitavas e final da Liga Europa. Sorteio nesta sexta-feira para conhecermos os confrontos. CSKA, Sporting de Portugal, o Lokomotiv Moscou, Borussia Dortmund, Athletic Bilbao, Salzburg da Áustria, o Milan, o Arsenal, o Olympique de Marselha, o Atlético de Madrid, o time do Dinamo de Kiev, o Zenit de São Petersburgo, o Leipzig da Alemanha, o Lyon da França, o Vitória Pilsen da República Tcheca e a Lazio, equipe italiana,
Portanto, essas as equipes classificadas para as oitavas de final da Liga Europa. E você já sabe, aqui na Rádio Futebol Clube, você acompanha o plantão da Liga Europa no exato momento em que os jogos acontecem, com muita informação, opinião e curiosidades. Este foi o Click Time aqui na Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.